Se você tem a sensação constante de vulnerabilidade, com muitos medos e insegurança, tem dúvidas sobre suas capacidades e por isso se esconde atrás de pessoas, se você vive com a sensação de que não vai dar conta e se sente dependente de outras pessoas, esse vídeo aqui é para você. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema, e nesse vídeo eu vou te explicar por que isso pode estar acontecendo com você. Esse vídeo aqui é de uma série sobre terapia do esquema, então se você não assistiu aos outros vídeos anteriores, vai lá e assiste, que será mais fácil você entender o que eu vou falar aqui. Principalmente o vídeo em que eu explico sobre esquemas disfuncionais segundo a terapia do esquema, ou seja, como que padrões negativos são estabelecidos na nossa vida e os motivos disso acontecer. Então eu vou deixar aqui na descrição o link. Na terapia do esquema nós olhamos para a nossa infância, para o nosso ambiente infantil e para o nosso temperamento, para que possamos entender os padrões negativos que dificultam a nossa vida adulta. Nos vídeos anteriores eu expliquei que temos necessidades emocionais básicas que podem e precisam ser supridas satisfatoriamente lá na nossa infância. E quando o nosso ambiente ele é falho em atendê-las, nós desenvolvemos os esquemas, que são esses padrões negativos em nós. Cada uma dessas necessidades emocionais básicas está mais relacionada com alguns esquemas. Nesse vídeo eu vou falar sobre quando o nosso ambiente ele foi falho em oferecer para a nossa criança autonomia e senso de competência. Ou seja, quando possivelmente o nosso ambiente foi mais super protetor e mostrou um mundo mais ameaçador para nós. Pessoas que têm esquemas relacionados a essa necessidade emocional básica apresentam expectativas sobre si mesmas e sobre o mundo mais negativas e que interferem na sua própria percepção de serem capazes de se separar, de sobreviver, de funcionar de forma independente e até de ter um bom desempenho. Geralmente a família e o ambiente de origem dessas pessoas costumavam ser mais emaranhados, mais inseguros, demonstrando que não confiavam em suas habilidades, super protegendo ou até mesmo não estimulando a criança para ter um bom desempenho e se virar na medida que ela fosse crescendo. E por que ter autonomia é importante? A autonomia é aquela habilidade que temos de nos separar dos nossos cuidadores e funcionar independente no mundo na medida que nós vamos nos desenvolvendo. É a habilidade de viver numa casa, de ter uma vida, uma identidade, objetivos, direções próprias e que não dependem de suporte e direção dos nossos cuidadores. É a habilidade de agir como um indivíduo, de ter um self. Se você cresceu numa família que te estimulou a autonomia, então seu ambiente te ensinou a ser autossuficiente, a ter coragem para aceitar responsabilidades e a desenvolver um bom julgamento diante das situações. Eles te encorajaram a se aventurar pelo mundo afora e a interagir com outras pessoas. E ao invés de te superproteger, eles te ensinaram a se manter em segurança, da mesma forma que te encorajaram a desenvolver uma identidade separada. Mas pode ser que você tenha tido uma infância onde o ambiente foi menos saudável, que estimulou em você a dependência, a insegurança e a fusão. Seus cuidadores podem não ter te ensinado sobre autoconfiança. Ao invés disso, eles podem ter feito tudo por você e tiraram de você suas tentativas de fazer as coisas por si mesmo. Eles podem ter te ensinado que o mundo era um lugar perigoso e inseguro e constantemente te avisaram sobre os perigos do mundo e até de possíveis doenças. Seus cuidadores podem ter mantido você longe das próprias inclinações, te deixando inseguro ou insegura com relação às suas decisões e julgamentos. E quais as consequências de crescer em um ambiente assim? É que esse ambiente pode ter favorecido você a desenvolver um dos esquemas que eu vou explicar aqui agora. Mas antes, você já se inscreveu aqui no canal? Se ainda não, então se inscreve agora para você não esquecer e me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui. E também não esquece de curtir para eu saber que esse conteúdo está sendo útil. Vamos lá! O primeiro esquema é o de dependência e incompetência. Nesse esquema, a pessoa pode se considerar incapaz de manejar o seu dia a dia sem ajuda ou validação de terceiros. Ela passa a depender dos outros para agir, necessitando de suporte constante. E isso pode ter começado lá na infância, quando ela se sentia incompetente, quando ela tentava exercer a sua independência. Por exemplo, às vezes a criança já consegue aprender a amarrar os próprios cadarços do tênis,
mas nós vamos lá e amarramos no lugar delas. Quando elas já podem arrumar ali a própria cama ou escolher as próprias roupas, e para evitar o trabalho de ensinar ou até mesmo pela nossa necessidade de controle, nós tomamos a frente e fazemos por elas. Ou quando a criança até mesmo leva um tombo ou se machuca e nós expressamos de uma forma assustada e desesperada, sem nem ao menos dar a oportunidade dela tentar se levantar sozinha. E aqui fica um alerta aos papais e mamães. Eu sei que essa pode ser uma forma de amar os seus filhos, esse excesso de zelo e proteção. Muitas vezes nós queremos mesmo poupar, evitar que sofram, queremos que sejam protegidos, que estejam muito bem. E isso é louvável, mas deve ser feito com parcimônia, porque o limite do cuidado e da superproteção é tênue. Você pode estar protegendo tanto a ponto de atrapalhar o desenvolvimento do seu filho, de tirar dele a confiança nas próprias habilidades e de ficar com dificuldades de saber o que ele gosta e quem ele é. Aí, quando adultos, essas pessoas procuram por figuras consideradas por elas fortes, se tornando dependente delas e permitindo que elas ditem as regras da sua vida. Ou, na vida profissional, podem evitar agir por conta própria, evitar assumir responsabilidades e correr riscos que são importantes para o crescimento. Elas podem se sentir incapazes de gerenciar dinheiro, de resolver problemas práticos, de usar o discernimento, de tomar decisões acertadas. E tudo isso faz com que elas reforcem em si mais ainda aquelas crenças de incompetência. Dentro dessa mesma dinâmica pode surgir também um esquema de emaranhamento self-subdesenvolvido, onde as pessoas com esse esquema têm suas identidades fundidas com a identidade de seus cuidadores ou dos seus cônjuges. Essas pessoas podem não ter os seus próprios amigos, seus próprios interesses, suas próprias opiniões pessoais. É até estranho perceber que quando elas falam, não sabemos se elas estão falando delas mesmas ou de outra pessoa. Inclusive, às vezes, os discursos dessas pessoas vêm no plural. Por exemplo, nós achamos, nós fazemos, nós gostamos, eu e meu marido isso, eu e minha mãe aquilo. E aqui eu não estou falando que não há coisas que são compartilhadas, hein? Eu estou falando que a linha de base da fala dessa pessoa é no plural. Um outro esquema que também surge desse ambiente mais superprotetor é o esquema de vulnerabilidade, que é bastante intuitivo pensar que pessoas que foram super protegidas e não conseguiram desenvolver autoconfiança nas próprias habilidades provavelmente irão se sentir vulneráveis de forma crônica, né? A superproteção dos pais geralmente aparece porque eles também apresentam um perfil mais ansioso e inseguro, e justamente por isso podem ter medo de falharem como pais e acabam super protegendo. Muitas vezes esse ambiente que a criança cresceu foi bastante consistente em alertá-la dos perigos do mundo e os cuidadores podem ter expressado suas preocupações de forma excessiva. E qual é a consequência disso? Essa criança cresce em alerta. Quando adulta, ela pode se apresentar mais medrosa, mais ansiosa, mais insegura. A pessoa com esse esquema pode ter preocupações excessivas com questões de saúde, como ter, por exemplo, medo de alguma doença, ou então preocupações emocionais, sendo mais reativa aos estados emocionais, ou até mesmo com catástrofes externas, como queda de avião, queda de elevador, ataques criminosos, terremotos, e assim por diante. E um último esquema que pode surgir desse ambiente mais superprotetor é o esquema de fracasso. A pessoa com esse esquema vive com a sensação de que fracassou e de que inevitavelmente fracassará ou de que ela é inadequada. Geralmente vive fazendo comparações com relação aos colegas em conquistas, como o desempenho escolar ou a vida profissional, ou até mesmo com coisas como esporte, jogos, competições. Aqui a pessoa tem embutida a crença de que ela é burra, sem talento, inferior, menos capaz. E dá para entender, né? Afinal, ela não teve muitas oportunidades de se testar e se desenvolver. E isso sem falar na mensagem que pode ter sido passada para ela ao longo da vida de que suas escolhas e suas atitudes não eram boas o suficiente, por isso outras pessoas tomariam a frente. Eu trouxe aqui possíveis esquemas que podem surgir a partir de um ambiente que foi super protetor e que falhou em ajudar a criança a desenvolver autonomia e competência. Eu acho muito importante olharmos para isso porque hoje vemos pessoas ansiosas, inseguras, dependentes, com dificuldade de saberem quem são e de tomarem as rédeas da própria vida.
Eu poderia ficar aqui falando infinitos exemplos de coisas que nós fazemos hoje com as nossas crianças e que contribuem para a criação, de modo geral, mais superprotetora. Mas, para não ficar chato, eu vou parar por aqui, porque já deu para entender que essa superproteção e até mesmo essa preguiça de ensinar pode trazer prejuízos grandes para a autonomia e até mesmo para a autoestima dessa criança. E os prejuízos não param na infância, é claro. Como resultado disso, essas crianças, quando adultas, tornam-se incapazes de moldar as suas próprias identidades e criar as suas próprias vidas, têm dificuldade de estabelecer objetivos pessoais e de dominar habilidades necessárias para alcançar esses objetivos. Não é incomum que essas pessoas permaneçam crianças durante boa parte de suas vidas adultas porque se sentem incapazes de dar conta de responsabilidades cotidianas sem uma ajuda substancial de terceiros. Por isso mesmo, precisamos tomar consciência e mudar a nossa postura na criação dos nossos filhos. A coisa mais bonita que você pode fazer por alguém é ajudá-lo a desenvolver autonomia. Grande parte do nosso sofrimento vem da nossa incapacidade de acreditar em nós mesmos e de ter um repertório para resolver os nossos problemas e correr atrás das nossas conquistas. E para você que se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, saiba que sempre é tempo. Se você se percebe mais dependente ou com dificuldades de confiar em si mesmo, você pode começar a mudar essa realidade. Se for preciso, procure terapia para te ajudar nesse processo. Comece pequeno, procure se arriscar um pouquinho a cada dia. Se propõe a testar as suas habilidades, comece a duvidar dos seus pensamentos derrotistas. E assim, de pouquinho em pouquinho, você vai ganhando autonomia nas coisas do cotidiano. Eu acredito em você. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conta aqui nos comentários se você se identificou com algum esquema. E não esquece de deixar o seu gostei aqui no vídeo para que eu possa saber que foi útil e continuar trazendo mais conteúdos assim por aqui. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E compartilha esse vídeo aqui com aquela pessoa que você sabe que está precisando desse conteúdo. É sempre bom bater esse papo com você. Até a próxima. Tchau, tchau!